Com 2 meses de gestação, a minha mãe entrou dentro de uma clínica de aborto na rua Doutor Flores, no centro de Porto Alegre. Uma clínica clandestina. Ela entrou ali dentro para me matar. Palavras dela para mim: ela não fez isso porque o local parecia um açougue, porque o local não havia higiene, era um local terrível. Ela tinha 17 anos, ela entrou ali dentro. João saltou de alegria, inspirado pelo poder do Espírito Santo. Pessoas que são cheias do Espírito Santo, elas ficam diferentes. Somente pessoas na Bíblia são cheias do Espírito. A Bíblia não fala nunca de um animal cheio do Espírito. Somente uma pessoa pode ser cheia do Espírito. E Deus lida com a criança, ou como o mundo chama de feto, como sendo uma pessoa desde o ventre. Nós estamos nesse texto, mas isso você vê em outros lugares da Escritura. Por exemplo, Salmo 139:16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Gálatas 1:15-16. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho a mim. Deus se relaciona com os bebês no ventre das suas mães. Isso deveria fazer com que nós nos alegrássemos por uma criança que está no ventre da nossa esposa, das nossas irmãs da igreja. Isso deveria fazer com que nós nos alegrássemos com a vida e lutássemos pela vida. Por quê, pastor? Existem crianças nesse momento que precisam da tua ajuda. E você pode mudar a vida de uma criança. Com 60 dias de vida, com 2 meses de gestação, a minha mãe entrou dentro de uma clínica de aborto na rua Doutor Flores, no centro de Porto Alegre. Uma clínica clandestina. Ela entrou ali dentro para me matar. Palavras dela para mim: ela não fez isso porque o local parecia um açougue, porque o local não havia higiene, era um local terrível. Ela tinha 17 anos, ela entrou ali dentro e ela ficou apavorada. E ela temeu pela vida dela. Eu tinha 60 dias de vida no ventre dela. Eu já tinha todos os órgãos. Eu já tinha impressões digitais. Meus rins funcionavam bem. Eu já tinha meu coração batendo. E eu já estava correndo o risco de ser morto. Eu não quero pensar mais da minha vida do que convém. Mas eu tenho certeza que, de alguma forma, Deus abençoou a tua vida em algum momento através da minha vida. Isso nunca teria acontecido. Porque em maio de 82, eu teria sido abortado. Eu era para ter sido morto. Ela sai. As colegas dela vão até o meu pai. Eles tinham tido uma relação sexual. Elas vão até o meu pai pedindo ajuda para o aborto. Ninguém na minha família é cristão. Ninguém. O meu pai, ele comenta isso com a minha avó paterna, com a mãe dele, Rosinha Laubin Kuhlmann, uma alemã com os cabelos ruivos, se converteu depois do final da vida, está ali no Jardim da Paz, esperando a ressurreição do Senhor, e eu sinto muita saudade dela, muita saudade da minha avó paterna. Mas naquele momento da vida não era crente, e ela falou uma palavra pro meu pai, e Deus usou essa palavra, e ela disse pro meu pai, ela disse assim: não faça isso. Se tu fizer isso, tu vai ter uma maldição sobre a tua vida. Meu pai tinha 24 anos, ele regalou os olhos, e ela disse: a vida de quem aborta uma criança, quem mata uma criança no ventre, essa vida possui uma maldição até o fim da sua vida e ela nunca mais vai pra frente. Cuidado. E Deus usou essa palavra. E o meu pai, que morava na Cidade Baixa, nos anos 80, cara, tinha um apartamento na José do Patrocínio. Quem conhece a Cidade Baixa, o downtown de Porto Alegre, você sabe muito bem do que eu tô falando. Meu pai se virou pra minha mãe e disse: tu não vai abortar, nós vamos casar. Em 2, 3 meses, eles casaram e foram morar juntos. Casamento inferno. Durou 5 anos. Cara, quando eu nasci, minha mãe muito menina, 17 anos, eu nasci com 4 quilos, 4,450. Pouquinho grande. E, óbvio, a minha mãe não tinha nem o corpo formado direito ainda, então não nascia. E, óbvio, foi por cesárea. Só que eu demorei muito pra nascer. Então, ela teve febre no parto. Eu tive meningite no nascimento e eu fiquei 19 dias na incubadora. Então, você imagina, secou, eu não amamentei, porque secou o leite da minha mãe. 19 dias na incubadora. Os meus tios, eles dizem que chegava ali na UTI do hospital, tinha aquele monte de criança de 800 gramas. E eu com 4,450, com a cara assim na incubadora. A Thalita tem um primo da minha idade que teve a mesma coisa que eu. E ele hoje tem a idade mental de uma criança de 4 anos. Jesus foi muito bom comigo. Jesus me deu vida. Provavelmente o meu estrabismo que eu tenho, eu brinco com isso, é provavelmente da meningite que eu tive. Jesus foi muito bom comigo. Jesus usou a palavra da minha vozinha amada. Falou essa palavra certa no momento certo. E alguém pode dizer: ah, mas que coisa terrível. Mas de alguma forma, no meio desse caos, no meio dessa bagunça que era a minha família, o Senhor Deus me olhava
dentro do ventre da minha mãe, quando ninguém me olhava, quando ninguém me conhecia, Deus me olhava ali e os olhos de amor de Deus estavam sobre mim. E Deus usou coisas loucas desse mundo para permitir que eu continuasse no ventre da minha mãe. Eu vim ao mundo e com 15 anos de idade, em 1998, eu nasci em 82, com 15 anos de idade, em 98, no outro lado da cidade, num contexto totalmente diferente, a família totalmente destruída, totalmente complicada. Eu vim de uma família totalmente destruída, arrebentada pelo pecado, e eu estava arrumando para um caminho terrível, terrível. Eu estava começando a sair, a conhecer o que é festa, a conhecer o lado podre da vida. E lá, com 15 anos de idade, aquele mesmo Deus que me guardou, que me protegeu em 1982, que me deu vida, que foi lá e usou uma palavra da minha avó para que eu viesse à vida, aquele mesmo Deus que eu não o conhecia, eu não sabia quem ele era, mas ele sabia quem eu era. Aquele mesmo Deus se revelou para mim na pessoa de Jesus Cristo em 1998. E eu estou dentro de uma aula do discipulado. Pastor Daniel, vocês conhecem, já trouxemos aqui. Eu com 15 anos de idade, com a vida toda arrebentada, toda desgraçada, vindo de uma casa onde o caos era a ordem. Já havia saído de casa, já havia mudado, já havia fugido de casa, tinha ido morar com meu pai, tinha sido um inferno, morando com pai, com mãe, meu padrasto desejando minha morte. Quando com 12 anos de idade morreu meu melhor amigo afogado, o Alexandre. Quando ele morreu, a primeira palavra do meu padrasto: quem deveria ter morrido deveria ter sido Jackson. Um homem mau. Existem pessoas más no mundo, ruins, que têm prazer na maldade. Eu venho desse lar. Jesus me cata lá e me traz para sua família. A família de Jesus, a igreja não é perfeita, mas Jesus me colocou na igreja. Eu nunca vou me esquecer. Eu fui acolhido pelos irmãos. Jesus salvou minha alma, mas a igreja salvou minha vida. Eu fui acolhido, abraçado. Eu sou fruto da igreja. Sou cria da igreja. O povo de Deus me abraçou. Eu me lembro como se fosse hoje, na primeira virada de ano, quando as famílias se abraçaram. A igreja virava o ano orando. Os crentes oravam, faziam um culto na virada. E eu estava sozinho, porque eu não queria passar com a minha família bebendo. Podre de bêbados, bebiam até cair, depois brigavam, batiam um no outro. Eu queria Jesus. Com 15 anos de idade eu estou lá. E quando as famílias começaram a se abraçar para orar junto, eu estou sozinho no banco. Então um casal olha para mim e diz assim: vem cá, Jackson, vem cá, moço, vem cá, garoto. Vem cá, tu é da nossa família. E me abraçaram, me acolheram, me cuidaram. Eu passava mais na casa dos irmãos do que na minha casa. Por quê? Porque existe vida para essas crianças. Deus tem um futuro para elas. E Deus quer usar você para levantar a voz em favor dessas crianças que estão rumando para a morte. Defenda elas. Defenda elas. Em 82, eu fui defendido. Eu não tinha como me defender. Eu não tinha como argumentar. Eu não tinha como falar. Todas as vezes que eu vou no centro de Porto Alegre e eu passo pela Dr. Flores, eu não sei qual número, eu não sei qual local, mas eu sei que ali, nos anos 80, tinha uma clínica clandestina de aborto e eu era para ter acabado a minha vida ali, em algum lixo daquela rua. Mas Deus disse: não! Eu tenho uma obra na vida dele. Eu tenho um plano na vida dele.